Vamos lá, a gente está no Daf Zain Amud Bet, na Mishnah embaixo. Fala pra gente a Mishnah. Nishmat Abarzel Mikato Ve'arag. O que acontece se o cara estava cortando com o machado e de repente o pedaço de metal, a ponta do machado voou, soltou da madeira e matou alguém. Rebbe Omer Inogole. Rebbe fala, nesse caso ele não vai para a galuta, a gente vai ver por quê. Chamim Omrim Gole. E Chamim fala, não, ele sim vai para a galuta. Esse é o caso do passuco ele que matou sem querer. Minaeta mitbaque, agora o que acontece? Ele cortou um pedaço de madeira e aí um pedacinho de madeira da árvore que ele estava cortando voou e matou uma pessoa. Rebbe Omer Gole. Rebbe fala, nesse caso ele vai para galuto. Ou seja, o caso do passuco que aparece que ele estava cortando a madeira e matou alguém, é quando um pedaço de madeira que ele cortou voou e matou alguém, não quando o próprio machado voou e matou alguém. Vechachamim enogole. Chamim fala, não, nesse caso ele não vai para galuto. O caso do passuco é um caso em que o machado voou e não que um pedaço da madeira voou. Então agora a Braita, na Gemara, traz a explicação. Tânia, Amar lahem Rebbe lechamim, Rebbe falou para Chamim, vechiktiv venashal barzel me'etzo, ve'lo nemar ela mina etz. No passuco está escrito o seguinte, vamos achar aqui, no meio, mais pro fim, venashal abarzel min aetz. A tradução venashal abarzel min aetz significa que o barzel, o metal, nashal, cortou, min aetz, cortou um pedacinho da árvore, o matzai treu vameti, o pedacinho da árvore que voou, ele atingiu alguém e matou alguém, certo? Então não é que é o machado que serve para cortar a árvore voou, o machado cortou um pedacinho da árvore, esse pedacinho da árvore matou alguém, essa interpretação de Rebbe para o passuco. Viod neymar etz lemata, venemar etz lemala. E Rebbe tem outra explicação. Está escrito etz nesse passuco, está escrito etz em outro, no passuco, no começo, se não me engano, está escrito venitchai ado bagarzen lichrot aetz. Então fala, Rebbe, está escrito etz embaixo e está escrito etz em cima. Ma etz amur lemala mina etz amidbakia, etz amur lemata mina etz amidbakia. Igual etz no começo do passuco está escrito que ele vai cortar a árvore que está sendo cortada, esse é o ponto, certo? Não um machado. Não o metal do machado, e sim árvore. Assim também, na continuação, a palavra etz representa a árvore que está sendo cortada. Quando ela matou alguém, aí tem galuto. Amarabchia barashi e amarav, ushnei krai hadarshu. Fala Rabchia barashi, em nome de Rav, que tanto Chamim quanto Rebbe, eles tiram a drachá deles do mesmo passuco. Está escrito no passuco, venashal barzel min aetz, Rebbe savar eshem la masoret, venishal ktiv, verabanan savre eshem la mikra, venashal karinan. Certo, a pergunta é a seguinte, a pergunta é se a gente vai atrás da leitura ou se a gente vai atrás das letras da Torá. Rebbe, ele fala, a gente vai de acordo com a Masoret. Masoret é a transmissão da Torá, de como a Torá tem que ser escrita. Então Rebbe fala o seguinte, a gente lê a Torá sem pontinho. Embora tenha uma tradição de como ler a Torá, que seria Venashal Barzel, que soltou, que cortou, soltou, caiu o metal, que aí dá para interpretar como Ramim falaram, que o próprio metal do machado caiu, certo? Dá para ler dessa forma, mas a palavra venachal pode ser lida também como venichel. Venichel é que fez cortar. Então tem duas leituras para a Torá, fala Rebbe. Eu posso ler venachal barzel e soltou o metal, ou eu posso ler venishal barzel, o metal soltou alguma outra coisa, soltou a madeira. Então eu tenho duas leituras possíveis. Então Rebbe fala, olha, o principal para mim é a Masoret, são as letras da Torá. Eu vou atrás das letras da Torá e as letras da Torá combinam a interpretação de que o metal do machado cortou um pedacinho da árvore e a árvore matou alguém. E Rabbanan fala, não, a gente segue as palavras, segue a leitura, mikra, o modo como a gente lê, como a gente tem como Kabbalah da leitura. E aqui a gente lê venashala barzel, que o barzel parece que o próprio metal do machado caiu, voou e matou alguém. Então, já que tem essas duas, já que tem essa leitura principal, a gente vai atrás dela para definir o que acontece. Verebi Eshem la Masoret viralei. Pergunta se Rebbe realmente ele vai atrás das letras da Torá e não da leitura? Será que ele vai atrás da Masoret? Arei, Viranamut, Retemund Aleph, Vamaravitza Baros, Vamarabilchanan, Rebbe, Virabilda Ben Roet, Beit Shammai, Verabi Shimon, Verabi Akiva, Kulhus viralei Shelam Ikra. Arei, Ravitza Baros, foi o nome de Rabilchanan, que tem alguns Chachamim, vai ser trazido, não, ele não vai trazer todo mundo, mas tem alguns Chachamim, certo? Essa é uma discussão antiga, se a gente vai atrás da Masoret ou se a gente vai atrás da Mikra. A gente vai atrás da tradição, ou seja, as letras que foram passadas de geração em geração, ou a gente vai atrás da leitura. E Rabbi Yochanan coloca Rebbe
na lista daqueles que vão atrás da leitura, certo? Então, a priori, como a gente quer provar que a fonte de Rebbe é porque as letras Vav, Nun, Shin, Lamed também formam a palavra Venishal, que parece que o metal cortou a madeira. Então, a priori, Rebbe não vai atrás das letras, ele vai atrás da leitura. Certo? Assim falou Rabi Yohanan, nessa contradição, a gente falou, a gente interpretou, a gente explicou a Mishnah que Rebbe vai atrás das letras. Rabi Yohanan falou que Rebbe vai atrás da leitura. Responde a Gemara, é verdade. Hainu de Kamarleu veod. Fala, é por isso que quando o Rebbe foi na Braita explicar de onde ele tem essa fonte de que a madeira cortada matou alguém, e não o metal do machado voou, por isso ele trouxe mais uma fonte. Ele trouxe o fato de que a palavra etz aparece duas vezes no Passuk, que está falando sobre a árvore cortada e não um machado que cortou. Então, já que a priori ele falou o seguinte, olha, se eu fosse atrás da Massoret, se eu fosse atrás das letras, então eu teria uma fonte para isso, como chama? A madeira foi cortada, que o metal derrubou, cortou um pedaço da madeira e é isso que matou. Isso seria válido se realmente eu fosse atrás das letras, mas eu não vou, então eu tenho outra fonte. O fato de que a palavra etz aparece duas vezes no Passuk, a intenção disso é dizer que a árvore cortada matou. Por isso ele falou uma outra drachá, porque a primeira drachá realmente cai de acordo com a chita dele, de acordo com a chita dele, ele vai atrás da leitura realmente, pela leitura é venachal, parece que o próprio metal caiu, por isso ele trouxe outra drachá. Amara Papa, fala Rav Papa, mandechada e pisa ledikla, alguém que pega um pedaço de barro, joga no dekel, na palmeira. Veata e tamrei para cair as tâmaras dela. E aí caíram tâmaras, veazul tamrei vekatul, e aí o cara jogou um pedaço de barro para derrubar as tâmaras que estavam lá em cima na tamareira, na palmeira, e aí caiu um monte de tâmaras e matou alguém. O que acontece nesse caso? Será que ele é chayav ou não? Banu lemachloket de Rebbe e Rabanan. Fala, papai, essa é a discussão entre Rebbe e Rabanan. De acordo com o Rabanan, aqui ele não é Hayav, porque de acordo com o Rebbe é Hayav a priori, certo? Porque de acordo com o Rebbe, quando é Hayav, quando eu cortei a madeira, e a madeira voou e matou alguém. Aqui também eu joguei o pedaço de barro que derrubou as tâmaras e matou alguém, combina com o Rebbe. Mas de acordo com o Rabanan, o próprio utensílio, a própria ferramenta que eu uso para cortar, ela tem que matar, tem que ter voado o metal do machado. Então quando eu joguei o barro, derrubei as tâmaras e as tâmaras mataram alguém, nesse caso, de acordo com o Rebbe, não deveria morrer. Não é Hayav Mitai. Desculpa, não, de acordo com o Rabanan, não é Hayav Mitah, não é Hayav Galut, desculpa. Então a discussão de Rebbe e Rabanan na mesma situação, certo? Fala na Pshita, óbvio, qual a dúvida? Exatamente a mesma coisa. Malde teima que korkochodamei kamashmelan. Fala o Hidush é que eu poderia pensar que aqui é um pouco diferente do caso de Rebbe. No caso de Rebbe, o cara que bateu com um machado na árvore, cortou um pedacinho da madeira, a madeira voou e matou alguém, ele teve contato direto com a madeira. A madeira foi jogada por ele, certo? Ele bateu na madeira e a madeira voou. Então, talvez eu diria que no nosso caso, em que eu peguei um pedaço de barro, joguei lá em cima, e na hora que ele cortou o galho das tâmaras caiu e matou alguém, lá não foi direto, eu não tive contato com o galho das tâmaras. Então, talvez aqui Rebbe vai falar que ele é patur, Kamash Malan que não, que isso daqui não é chamado de koró, não é uma segunda força dele, realmente é direto, é como se ele próprio tivesse cortado o galho, mas o que ele não tem contato direto físico com o galho, é direto. Ela koró lerebe chemashkach, lá pergunta como é koró lerebe? Como é o caso em que eu não faço isso diretamente, tem duas etapas até que realmente isso chega a matar alguém. Porque se na hora que eu jogo o barro derruba as tâmaras matam alguém, se isso é chamado de direto para Rebbe, igual pegar o machado, cortar a madeira e a madeira voar e matar alguém, exatamente a mesma coisa, como é um caso de koró, tem aqui duas forças, duas etapas. Responde a Gemara que quando deixada pisa o machele garma, veazil garma o machele kavsa, veatei tamri veazil azul tamri vekatul. Fala Gemara, o caso é o seguinte, o caso de acordo com o Rebbe, que seria koró, é se, por exemplo, o cara jogar um pedaço de barro, certo, para quebrar o galho, e aí foi o pedaço de barro, quebrou um galho, esse galho caiu no lugar onde estavam as tâmaras, cortou um cacho de tâmaras e a tâmara matou alguém. Ou seja, tem que ter um intermediário entre o que eu joguei para cortar e o que matou. Se o que eu joguei para cortar, se eu joguei um pedaço de barro derrubou o cacho de
não sei se chama cacho, mas o cacho, aqui Rashi chama de cacho, o cacho de tâmaras e matou, então é direto, porque eu peguei o barro que estava na minha mão cortou o cacho de tâmaras e matou. Mas se eu joguei o barro cortou um pedaço de galho, o galho cortou o cacho de tâmaras, aí é chamado de korkohoi, nesse caso, de acordo com o Rebbe, não vai ter galut, porque não é direto. Próximo Mishnah. Azorek even Reshut Rabim. Alguém que jogou uma pedra no Reshut Rabim, certo? Eu estava dentro do meu Hatzer, do meu pátio, joguei uma pedra para fora, para a rua, Veragim matou alguém, Arezegole. Essa pessoa vai para Galut. Certo? Essa pessoa que matou, ele tem que ir para Galut, ele matou sem querer, ele não viu que tinha alguém passando, e ele matou dessa forma, ele matou alguém que está no Reshut Rabim, alguém que está num lugar público, então ele vai para Galut. Rabi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabi Eliezer ben Yaakov fala outro din, certo? Ele não vem discutir a priori, ele vem falar outra halachá. Quer dizer, ele vem definir exatamente o nosso caso. Fala Rabi Eliezer ben Yaakov, se o cara que jogou a pedra, ele jogou a pedra, e depois que ele jogou a pedra, o outro cara colocou a cabeça aonde a pedra caiu nele, é patur. Ou seja, fala Rabi Eliezer ben Yaakov, se a pessoa só vai ter galut quando no momento em que ele jogou a pedra, a trajetória da pedra já ia acertar a pessoa que foi morta. Mas se a pessoa colocou a cabeça para fora da janela, por exemplo, colocou a cabeça justo onde a pedra estava passando e acabou morrendo, ou seja, a pessoa estava andando e aí ela veio de encontro com a pedra, nesse caso ele é patur. Ou seja, de acordo com a Rabi Eliezer, no momento em que eu jogo a pedra, a trajetória da pedra já tem que estar chegando, tem que estar pronta para atingir a pessoa que foi morta. Aí tem galut, senão não. Ele vai aprender isso no passuco, a gente vai ver isso na continuação. Zarak teve lechatzeró, alguém que jogou uma pedra para o chatzer dele. Ele estava na rua, viu lá um pedaço de pedra, falou, eu quero usar essa pedra. Joguei para o meu chatzer, para o meu pátio, por cima do muro. Vearag, justo tinha alguém dentro do chatzer dele, ele matou essa pessoa sem querer, obviamente, ele não tinha visto, não dava para ver que tinha alguém. E Meshreshut Lanizak Leikanes Lesham, se o cara que morreu, que foi prejudicado, ele tinha permissão de entrar no chatzer desse cara, é propriedade particular do cara que jogou a pedra. Se o cara que entrou lá, o cara que morreu nesse caso tinha permissão de entrar, golé, aí realmente o cara que matou vai para galut, porque ele matou alguém sem querer que estava num lugar onde os dois tinham permissão de entrar. Vem lá, mas se o Nizak não tinha permissão de entrar no Hatzer, no campo dele, e no golé não tem galut, ele está livre. Shenemar, como está escrito no Pasuk, Vasher Evo Etreu Bayar. O Pasuk, a gente viu isso no passado, o Pasuk falou que a situação, o caso no qual aconteceu aqui o assassinato, ele foi baiar, ele foi na floresta. E o que floresta representa? Porque o Passu colocou nossa história justamente na floresta. Floresta vem demonstrar, vem exemplificar justamente um caso em que é um lugar onde tanto o Nizak quanto o Mazik, o cara que morreu quanto o cara que matou, os dois têm permissão de entrar lá, mas foi um lugar onde um dos dois não tinha permissão. Então vem a Mishnah e fala, o pátio do Balabait, o pátio do Balabait, o Nizak, o cara que foi prejudicado, foi morto, ele não tinha reshut, ele não tinha permissão de entrar lá. Então, já que ele não tinha permissão de entrar lá, por isso é patur, nesse caso. Abba Shaul Omer, Machatavat etzim reshut, afkol reshut, etzava maket beno, ve'arav rodet talmido, ve'shalech beidin. Abba Shaul, ele traz outra drachá do Pasuk, mais uma drachá. No Pasuk está escrito sobre alguém que estava cortando árvores. Cortar árvore é sempre reshut, não tem nenhuma mitzvah de cortar árvore. Então, aprende disso Abba Shaul, que só tem rová de galut, só vai para galut alguém que matou uma pessoa sem querer, quando ele está fazendo algo de reshut. Mas se o pai estava batendo no filho para educar o filho, ou se o rabino estava batendo no aluno para educar o aluno, ou o shaliach beidin estava batendo em alguém que merece Malkot, merece as chibatadas, se eles mataram sem querer, nesse caso, nessa situação, eles não têm obrigação de ir para Galut, porque eles estavam cumprindo uma mitzvah de educação ou de cumprir o que o Beidin falou. Então, nesse caso, não tem Galut. Certo. Agora, a Gemara vai tratar de vários casos que aparecem na Mishnah. O primeiro caso que apareceu na Mishnah, alguém que jogou uma pedra para o Reshut Rabim, jogou uma pedra na rua, e justo estava alguém passando e matou essa pessoa, ele vai para Galut. Pergunta Gemara, porque ele matou alguém na rua, Reshut Rabim, lugar público, todo mundo tem permissão de entrar lá, matou sem querer, ele vai para Galut. Pergunta Gemara, Reshut Rabim, Mezido, alguém que joga uma pedra no Reshut Rabim, certo? O cara está lá no campo dele de boa, pega uma pedra enorme e joga na rua onde tem gente passando o tempo todo, isso daqui não é shogeg, isso aqui não é sem querer, isso aqui é de propósito. Ele sabe que tem gente passando lá, ele sabe que ele pode ferir alguém, isso daqui não é chamado de sem querer. Tá bom que ele não mirou em alguém específico, mas é um lugar onde passa muita gente, não dá para chamar
chamar isso de sem querer, isso é de propósito. Ele sabia que tem gente passando, ele sabia que ele podia ferir e machucar alguém, ele acabou matando, não deveria ter galuta. A gente vai ver na continuação, se não me engano vai aparecer na Gemara, que alguém matou de propósito, ele não tem galuta. A galuta ela serve para lechaper, para perdoar o pecado da pessoa. Alguém que matou alguém sem querer, ele não é castigado pelo Beidin, porque foi sem querer, mas se isso aconteceu com ele, é sinal de que ele tem alguma coisa errada, tem alguma coisa ruim nele, que ele precisa de perdão, porque a Kadosh Baruch Hu fez isso acontecer por ele. Certo? Isso que uma pessoa foi morta pelas mãos dele, mesmo que foi sem querer, é sinal de que tem alguma coisa errada na personalidade dele, nas averot que ele fez. Então a galuta, ela serve para lechaper, ela serve para perdoar o pecado da pessoa. Alguém que matou de propósito, ele não tem perdão através de galuta, ele tem perdão através de castigo do Beidin. Esse cara que jogou uma pedra na rua e matou alguém, que é um lugar onde tinha gente passando o tempo todo, não dá para chamar de sem querer, não foi sem querer, foi quase um sem querer querendo. Então, nesse caso, ele é mesido, e galuta não seria suficiente para perdoar o pecado dele. Essa pergunta vai Mará. A Marav Shumaravitza, Besoteret Kotlo. Não está se tratando, não é que ele pegou uma pedra e jogou na rua, ele está desmontando, está destruindo o kotel, o muro do Hatzer dele para reconstruir, estava meio ruim talvez, ele está destruindo para reconstruir, está reformando, e nisso caiu em cima de alguém. Então aqui não é de propósito, não é que ele pegou uma pedra e jogou para fora, simplesmente enquanto ele estava mexendo no muro dele para reformar, acabou caindo uma pedra e matou alguém. Mesmo assim, o cara que quer reformar o cótel dele que dá para a rua, ele tem que olhar para o outro lado se não tem ninguém passando, para tomar cuidado para não matar ninguém. Responde a não, tá tratando que ele fez isso à noite. Ele fez isso à noite, por isso não tinha, provavelmente não ia ter ninguém. À noite ninguém anda pela rua. Então, por isso, já que ele fez à noite, é como matando alguém, isso é chamado de sem querer. Pergunta e fala, e daí que é de noite? Se ele pode olhar para o outro lado do cótel, ele vê se tem gente lá ou não, então faz isso, para 2 segundinhos, sobe em cima do muro e vê se tem alguém passando, não é motivo para liberar o cara. Não, tá tratando que ele tá jogando, tá derrubando o muro dele num lugar em que é lixo, num lugar onde as pessoas não passam, certo? É o lixão, onde depois vão passar e ele vai embora. Então, já que é para Ashpá, que não é um lugar que é passagem pública, por isso por isso ele tem galuto, certo? Se não, realmente seria de propósito, ele deveria ter que verificar se tem gente passando ou não. Então, isso que ele está jogando num lugar onde as pessoas não passam, por isso é chamado de shogeg, ele é patur. Pergunta como se trata esse lugar que é o lixo especificamente? Se é um lugar onde as pessoas também passam, certo? É o lixão lá, as pessoas vão jogando lixo, mas é a calçada, as pessoas passam lá de qualquer jeito. Se for essa situação, que é um lugar onde as pessoas também passam, poxel, então o cara que fez isso já é negligente, porque tá bom que é lixo, mas é um lixo onde as pessoas passam, então ele é chamado de mesid. Agora, se é um lugar do lixo onde não passa ninguém passa por lá, anúncio, o cara é menos que shogeg, é menos que sem querer, aconteceu com ele uma coisa totalmente improvável, impensável de que realmente ia ter alguém lá naquele momento. Então, qual é a situação? Se muita gente passa lá, ele é quase de propósito. Se ninguém passa lá, então ele não tinha ninguém nem imaginado, nem chega a ser shogeg. Amarafá palotrich el ashpa suyali panot babalayla vem suyali panot babayom. Fala, olha, está tratando de um lixo que às vezes as pessoas usam de banheiro, esse lugar de lixo. De noite sim, mas de dia não. Uma pausa rapidinho. Veiga de mikre veiativ, ou seja, está se tratando que o quê? É um lugar onde as pessoas usam lá de banheiro à noite, mas não durante o dia. Geralmente durante o dia ninguém usa esse lugar de banheiro. E justo dessa vez alguém estava usando de banheiro. Justamente dessa vez tinha alguém lá. Agora, chamar ele de poxa, chamar um cara de negligente, ele não é, porque geralmente ninguém usa esse lugar de banheiro durante o dia. Ones na miloave, agora também não é chamado de ones, de algo improvável, agora tem gente que de vez em quando usa esse lugar de banheiro, mesmo durante o dia, então não é improvável, por isso é uma situação em que ele está no meio do caminho, ele é chamado de shogeg, e por isso ele tem galuto. Certo? Rebbe Zebenaco falou na Mishnah que se na hora que eu joguei a pedra, a trajetória não ia acertar alguém, e depois alguém passou por lá, colocou a cabeça e acabou morrendo, é patur. Tá no Rabanan, fala de onde ele aprendeu isso, da Braita traz pra gente o matzah prat lemamtzeh tatzmo. No passuco está escrito que o cara
cortou a madeira, o matzá etreu, e a madeira que cortou voou, ou o metal do machado voou, certo? Da discussão Rebbe Rabanan, o matzá etreu, encontrou alguém que já estava lá. Vem Rabbi Eliezer como aprende da palavra o matzá, prat lemamtzet atzmo. Vem dizer que se a madeira matou alguém que estava lá, ele é real de galuto, mas se alguém se colocou no lugar onde a madeira passou, certo? Se entre o corte da árvore em que a madeira começou a voar e o assassinato, a pessoa mudou de lugar e chegou para a madeira, ou seja, a madeira não ia acertar ele se ele tivesse ficado parado, ele se colocou lá, nesse caso não tem galuto. Mikana mara blazer menakov, imish yatzai ven miado, otzi alo etrosho vekibla patur. Daqui aprenderam a blazer menakov, se na hora que o cara jogou a pedra, não ia acertar ninguém. E aí o cara pôs a cabeça lá e morreu, é patur. Fagmará, alemeimar, a priori, qual é a drachá? Qual é a base da drachá dele? De matzá meikara mashma. Que a palavra umatzá, e achou e acertou alguém, ele entende que a palavra umatzá significa que é uma pessoa que já estava lá, que ela foi acertada, ou seja, ela já estava. Então a palavra matzá não é no futuro, não é que encontrou alguém que justo na hora que a pedra chegou no ponto final dela alguém apareceu, e sim matzá é alguém que já se encontrava lá, no passado. Urminhi, mas a gente tem um outro passo que diz, o matzá, prat le matzui, sheloim kor berachok veigol bekarov, berá veigol beyafé. A gente tem um din, que é alguém que ele vendeu uma herança dos pais, certo? Do terreno dos pais, ele tem o direito de recomprar isso até o ano do Yovel, etc. Ele sempre tem direito. É, ele sempre tem dinheiro. Ele pode recomprar. Porém, está escrito no Passuk que se ele vendeu o terreno que pertencia aos pais, porque ele estava sem dinheiro, e depois de um tempo ele conseguiu o dinheiro, ele pode recomprar. E vem a Drashá e fala o matzah prat lematsui. Se ele já tinha o dinheiro no momento em que ele vendeu, ele não pode recomprar. Por quê? Porque às vezes o cara tinha dois terrenos que pertenciam aos pais. Um ele vendeu faz tempo e ele tem dinheiro sobrando. Mas o quê? Ele está precisando de mais dinheiro. Ele não quer ficar só com esse dinheiro. Ele está precisando de mais dinheiro para recuperar um terreno melhor. Ele tem um terreno que é numa cidade distante. Então ele fala: olha, vou vender aquele terreno da cidade distante, vou juntar o dinheiro e vou comprar um terreno próximo ao meu. Ou eu tenho um terreno ruim que meus pais me deixaram, eu vou vender aquele para juntar dinheiro e comprar um melhor por aqui. Nesse caso ele não pode. Ele só tem direito a recuperar o terreno dos pais, se na hora que ele vendeu ele realmente não tinha dinheiro e agora ele conseguiu, mas se ele já tinha dinheiro guardado, ele vai usar esse dinheiro para comprar, ele não pode. Então a palavra umatzá vem dizer que o quê? Que se ele já tinha ou seja, a gente usa a palavra o matzá prat lematsui para dizer o seguinte, que o Passuco vem falar o matzá, que se ele não tinha dinheiro, ele encontrou que matzá é no futuro, ele arranjou dinheiro no futuro, ele pode recomprar, mas se ele já tinha, não pode. Então aqui a palavra o matzá é no futuro. A gente falou que o matzá com relação a quem jogou a pedra é no passado, que na hora que eu joguei a pedra, o cara já estava lá. O matzá encontrou alguém que já estava. E o matzá do Passuco com relação a alguém que juntou dinheiro para recuperar o terreno dos pais, que é a herança dos pais, está escrito que ele tem que encontrar dinheiro depois da venda, que depois ele conseguiu, é no futuro. Então, pergunta, matzá é passado ou é futuro? Amarava, achaminana de kra, vataminana de kra. Fala, olha, matzá é uma palavra genérica, dá para ser interpretada dos dois jeitos, a gente vai de acordo com o contexto do passuco. Também nada de com relação a recuperar o terreno, a gente vai de acordo com o contexto. O matzah me deve siga yado, mais siga yado me asta, matzah não me asta. Igual no começo do passuco veio siga yado, ele conseguiu dinheiro, é uma linguagem de que agora ele conseguiu. Quando ele fez a venda ele não tinha, mas agora ele conseguiu, ou seja, no momento futuro ele conseguiu. Então a gente explicou a palavra matzah como futuro. Aí aqui, com relação ao cara que matou alguém sem querer, men nada de o matzah do medeyar, maiar midedite meikara, af matzah. E aqui a palavra matzá no nosso passuco é num contexto que aparece junto com a floresta. A floresta é algo que já estava lá faz tempo, não é uma novidade. Então aqui também a floresta, a palavra matzá representa alguém que já estava lá na hora que a pedra foi jogada. Bom, agora segue um pouco mais longo aqui, a gente segue em frente amanhã. Já está certo.